Como que o esporte apareceu na sua vida? Eu nunca fui um grande escalador, muito pelo contrário, era bem ruim. A gente recebia na época 20 mil reais por mês, que pra época era muito dinheiro. E o rally que a gente ia pela publicidade, para não sei o quê, começou a virar a nossa principal fonte de receita do ano. A gente perdeu o ponto, Cris, no meio do caminho, quando a internet profissionalizou. É a mesma coisa de exclusividade nas corridas. Finalmente está funcionando, finalmente a justiça está entendendo. Se você corre, e eu não sei há quanto tempo você corre, você provavelmente já teve bolha no pé, unha roxa, a unha caindo. Mas sabe quem que a gente tem como parceira agora do corredor? A Lupo Sport. Por quê? A Lupo Sport criou a meia do corredor. E qual é a diferença dessa meia para as outras? Ela é de poliamida, ela deixa o nosso pé transpirar menos, ela deixa o pé respirar mais. Ou seja, quando você corre com essa meia, você vai ter menos problema de bolha, de unha caindo, de unha roxa. Ou seja, é menos um problema para você pensar na hora de correr. A Lupo Sport veio aqui para ajudar o corredor. Por isso, a meia do corredor é a melhor opção. E sabe qual é a melhor parte também? A gente tem um cupom de desconto do Corre Aqui. Corre Aqui 10. Você tem 10% de desconto, não só nas meias do corredor, como em qualquer produto da Lupo Sport. É só você acessar o QR Code e colocar esse cupom ou o site da Lupo Sport, que o cupom funciona também. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do corredor. E a primeira coisa que eu peço sempre para vocês é para seguir nosso canal, deixar seus comentários aí, seu like, para esse conteúdo chegar para mais corredores como você. Hoje, o meu convidado, gente, ele trabalha numa empresa que todo corredor, já comprou dele. Sabe por quê? Porque eu tô aqui com o André Chaco, que ele é CEO e fundador da Fotop. Bem-vindo, André. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Eu falei, o Dani Krutman sempre fala assim, todo mundo já consumiu ticket esporte. Verdade. E eu costumo dizer que a Fotop tá igual, né? Se não consumiu, tá na hora. Tá na hora, exatamente. Tá ficando pra trás de conteúdo, né? Exatamente. É verdade, você é dentista de formação? Dentista de formação. Meu Deus do céu, pensar que a pessoa é dentista de formação e hoje ela tem uma das maiores empresas que fotografa esportes, a única coisa que eventos. sobrou foi a piada. A gente fala que continua deixando os clientes de boca aberta, mas a única coisa daquela época é... Não, eu me formei em odonto e eu comecei a trabalhar durante a faculdade. O site lá atrás, enfim, a gente começou quando eu estava na faculdade. Entendi. Eu acho que eu seria um dentista feliz. Hoje em dia, não mais. Você fez odonto aonde? Eu fiz Bom, na época a gente chamava de Osec, hoje chama Unisa. Tá. Que é, enfim, perto da represa de Guarapiranga. E eu, enfim, fiz odonto convicto, não foi... Bom, até porque odonto tem que estar convicto, né? Ninguém pega do nada e fala, verdade. vou fazer odonto. E você chegou a exercer? Não, na faculdade eu exerci bastante. Depois de formado, acho que eu atendi 3 ou 4 pacientes. Ou seja, pôs o jaleco. Pôs. Não, na faculdade muito. E eu falo que, assim, a faculdade ela foi muito legal na questão de trato com pessoas. Tá. Você pegar um paciente, você reabilitar um paciente, é uma sensação realmente impagável, é indescritível, é muito legal. E depois de formado, eu acabei pegando... Meu pai é dentista também, eu acabei pegando 2, 3 emergências dele para resolver, mas eu... E você chegou a especializar em algum... Não. A gente fundou o WebVenture, que foi, enfim, o nosso site Esporte de Aventura, onde tudo começou, enquanto eu estava no 3º ano da faculdade. Tá. E no ano que eu me formei, foi o ano da primeira bolha da internet. Tá. Que foi... A bolha estourou em abril de 2000. E foi um momento que o site, que era uma brincadeira, começou a ficar um pouco mais sério, a gente já tinha um patrocinador, a gente estava atrás de um investidor, a gente até conseguiu na época um investimento. E aí eu lembro que eu estava conversando com meu pai em dezembro de 99, o ano que eu me formei, ele falou, bom, quando você vem pro consultório, pô, já tinha sala, tava tudo certo. Eu falei, tô de férias. Igual eu estava na faculdade. Fevereiro eu começo aí. Mas como eu tô com o negócio do site, eu vou um pouco aqui, um pouco ali. Aí, enfim, justamente fevereiro, março foi quando a gente conseguiu levantar o dinheiro, conseguiu fazer as coisas acontecerem. Tá até hoje lá na minha sala com meu nome me esperando, mas eu nunca fui. Mas e o Web Ventures, como que surgiu essa ideia? Como que você foi parar no esporte de aventura? Como que o esporte apareceu na sua vida? É melhor eu contar rápido, porque senão a gente vai ficar não, aqui. Não, pode, a gente tem tempo. Todo mundo quer saber a sua história, André. Vamos lá. Eu escalava... era um escalador ruim, mas eu gostava muito de ir pra montanha. E
o Renato, meu sócio, atual, ainda meu sócio hoje, já era meu amigo há um tempão. A gente fez um monte de coisa junto, a gente jogou paintball junto, a gente pedalou junto e a gente começou a escalar. E o Renato começou a trabalhar com internet, quando eu falo que era internet a carvão. Ele começou em 95, ele começou a trabalhar, fazendo sites e tal. Ele falou, vamos fazer um site de escalada? Eu falei, porra, genial a tua ideia. A gente faz um site de escalada, vai nos obrigar a escalar mais, porque a gente vai ter que ir atrás de conteúdo e fechado. Aconteceu exatamente o oposto. A gente acabou ficando preso fazendo o site, recebendo reportes e fotos das pessoas, e a gente acabou escalando muito menos. Então, começou como um site amador de paixão, de hobby. Final de 96, a gente lançou, botou no ar em dezembro de 96, oficialmente em janeiro de 97. E a internet não existia. Não. 97. Internet de escada, aqui existia... Não, de escada com limite de horas. Então, assim... Aí vieram as internet de horas ilimitadas, só que você usava a linha telefônica. Então, 8 da noite, depois das 8, que acho que era um pulso único, ou depois das 10, aí você podia ligar e ficar até às 6 da manhã do dia seguinte usando, que era mais, enfim, era mais barato, mas nessa época da internet a gente começou a com o gente ligava site. para casa das pessoas, dava ocupado. Dava ocupado com alguém, exato. Aí a casa tinha um segundo telefone, que era o telefone da internet. E aí, enfim, era um site de escalada. Tá. Aí a gente falou, pô, mas escalada é muito pequena. Então a gente foi pro conceito outdoor, dos esportes outdoors americanos, para poder falar de rafting, poder falar de... Então a gente foi para paraquedismo, caminhada, mountain bike. A gente acabou aumentando um pouco enfim, a nossa área de abrangência. E aí o primeiro passo mais sério foi em 98, quando o UOL convidou a gente para ser a sessão de aventura deles. E aí a gente começou a ter os primeiros faturamentos, enfim, tínhamos um site de escalada que virou um site de esporte de aventura. Aí, andando um pouco mais rápido, depois talvez a gente vai voltar em 2002, quando a Nestlé comprou a marca Power Bar. Olha que loucura. A agência da Nestlé contratou a gente, empresinha de fundo de quintal, para fazer o site da Power Bar no Brasil. Ou seja, as agências não estavam prontas para... Então, assim, era uma agência gigantesca, contratou nós dois, fundo de garagem, para fazer o site da marca no Brasil. Quando a gente foi fazer o site, a nossa vantagem era não só poder fazer o site, como trazer o conteúdo de esporte de aventura, que para eles era importante. E aí alguém chegou e falou, legal, mas a gente precisa de conteúdo de corrida de rua, maratona, triatlon. Tá bom, a gente foi atrás, ninguém no mercado fazia. Tá. E a gente descobriu um site que na época chama maratona.com.br, do Harry, que é a figurinha carimbada no mercado, e a gente chamou o Harry para fazer uma sociedade. Então, já que ninguém fazia o conteúdo de forma profissional, chamamos o Harry e a gente fundou o WebRun. Tá. Então, a gente tinha o WebVenture fazendo esporte e aventura, o WebRun fazendo corrida de rua, a gente fazia um site ou outro para sobreviver, e foram aí que nasceram os dois sites. Enfim, dali a história andou. E que momento você falou, você terminou odontologia, e que momento você falou, não vou nem, você nem chegou a, você só falou que só atendeu 3 emergências aí com seu pai, e você já estava aí com esses sites, com esse job, né? Aconteceu, em nenhum momento eu falei não vou mais para o consultório, a questão é que eu nunca falei vou para o consultório. Entendi. Eu acabei, semana que vem eu vou, porque essa semana tem reunião, tem que fazer isso, tem que botar não sei o que no ar. E aí o trabalho começou a ficar muito intenso e semana que vem eu vou, acabei não caindo. Tô até agora para ir. E André, mas aí você falando aí que você ficou, vou fazer Web Ventures para a gente escalar mais e ter mais conteúdo, no final você ficou recebendo aí mais conteúdo do que fazendo, né? Exato. Para alimentar aí o site. E aí, em qual momento que você viu que você era... Porque, por exemplo, uma coisa é eu adoro escalar, então eu vou criar esse conteúdo. E em receber esse conteúdo e você ali ser bom de web e tal, que momento que isso daí se encaixou? Ou isso daí sempre andou junto? Eu acho que foi um caminho super natural. Eu nunca fui um grande escalador, muito pelo contrário, era bem ruim. E a gente recebeu o conteúdo e o Renato veio da área de tecnologia, eu sempre gostei de tecnologia, então a gente começava a fazer o site, fazia site para alguém, e a gente começou com um conceito, depois até ficou muito... Essa história do minuto a minuto, do jogo de futebol, não sei quem cruzou, a gente começou a fazer isso em corrida de aventura em 98. Em 98 a gente já tinha um esquema de minuto a minuto, que não era de minuto em minuto, era cada X minutos a gente mandava esse conteúdo.
via telefone. Então eu fui cobrir a Expedição Mata Atlântica, achava orelhão, porque sinal de celular não tinha em quase nenhum lugar. Ligava para São Paulo, pro Renato, e falava, ó, atualiza aí, equipe tal chegou no PC tal, equipe tal chegou no PC tal, não sei quem saiu da prova, não sei quem fez não sei o quê. E em 99, quando a gente foi pro Rally dos Sertões, também para fazer a cobertura online, a gente fazia o site oficial do evento, ficava um repórter no avião, porque no avião dava sinal de celular, então ele ficava no aviãozinho sobrevoando, ouvindo o rádio da prova. E ele falava, veículo tal bateu, tá todo mundo bem. Veículo tal tá quebrado, veículo tal voltou, tal pessoa ganhou especial. Então, tinha esse conceito do minuto a minuto que a gente fez muito antes do... Enfim, tudo foi muito... Eu acho que assim, a gente tem uma história muito legal. Olhando hoje para trás, acho que eu tenho um orgulho gigante do que a gente fez, mas eu não... A gente nunca teve aquela história de, tive uma dor de barriga e aí não tinha um remédio para dor de barriga, então vamos planejar um remédio para dor de barriga e vamos melhorar a vida de quem tem dor de barriga no mundo. Entendi. A gente começou numa época que a internet não era estruturada, não era negócio, não tinha dinheiro de verdade acontecendo, então tudo foi... A gente sempre foi muito fazedor, a gente sempre foi brigador e entregou as coisas. E André, mas explica, por exemplo, para quem tá ouvindo a gente aqui, os desafios aí de você estar na internet nos anos 90. Você era monetizado como? Era banner no site? Explica para eles, que hoje parece tão fácil e naquela época era muito diferente a forma de remunerar. Não tinha Google Ads, não tinha nada disso. A gente vendia publicidade, publicitário dentro do site. Sim, como a gente nunca teve uma audiência gigantesca, a nossa solução sempre foi muito criativa. Então, por exemplo, a Ford foi uma patrocinadora nossa em 2000. A gente recebia, na época, R$20 mil por mês, que para a época era muito dinheiro. E a publicidade não justificava, mas o que a gente fazia? A gente cobria os eventos para a Ford, a gente criou o conteúdo do Clube do Picapeiro, que era um negócio que eles tinham, então a gente cobria os eventos para eles, a gente fazia foto, a gente fazia galeria de fotos para eles verem, a gente andava com o carro da Ford adesivado, então ia para o Rally dos Sertões, mas tinha um carro Ford adesivado, que depois eles tinham essa foto. Hoje seria muito mais fácil, que o pessoal, não, vou postar que o carro tá lá, enfim, mas... a gente trazia um monte de serviços agregados. A gente tinha publicidade da Power Bar, mas a gente fazia o site da Power Bar, e isso com muita gente. E a gente foi para um momento, não só vivendo da publicidade, como a gente começou a licenciar conteúdo. Então, num dado momento, a gente vendia conteúdo para boa parte dos portais. Porque, em vez deles terem uma sessão de aventura, compravam nosso conteúdo ou hospedavam a gente, e a gente tinha um revenue share, uma divisão da parte da publicidade que eles conseguiam vender lá. Então, a gente sempre foi arrumando pequenas fontes de receita, vários modelos diferentes para entregar as coisas. Teve um monte de maluquice no meio do caminho. A gente chegou a ter uma loja de equipamento, a gente chegou a ter uma agência de... A gente aprontou várias. E o Rally dos Sertões foi um divisor de águas? O Rally dos Sertões foi um divisor de águas. Hoje, olhando para trás, maior do que eu imagino, porque o Rally deu um pouco de visibilidade para a gente. Era uma época muito mais aventura e menos competição, então tinha uma aura em cima do Rally, tinha um monte de coisas que foram legais para nossa marca, e a sacada de vender fotos veio no Rally. Porque acabou meu primeiro Rally, em 2000, aí me liga a agência da Chevrolet, André, você tem foto do piloto campeão, não sei o quê? Eu falei, tenho. Tá aqui. Quer vender? Porra, quero. Certeza. Já vendi um monte de coisa, vender foto, vamos. Quanto vocês pagam? R$3.500. Eu quase perguntei se eu tinha que dar câmera junto. Não, R$3.500 em 2000? Era uma grana, né? E eu tinha 22 anos. Falei, pô, ainda vai ter crédito, vai sair minha foto, capa dupla na Veja, no outdoor, leva. Aí, óbvio, peguei o dinheiro, vendemos, enfim. E, ok, foi um negócio ali. Vendi uma foto ocasional. Deu 2 semanas, me liga um piloto. André, eu vi que vocês estavam no Rally, que vocês têm foto. Você tem minhas fotos? Eu falei, tenho, estão aqui. Quer vender? Não era por R$3,5. Sim, claro, que você não vai pra capa, mas... Vendo. E mais um piloto. Eu falei, cara, temos um business. Falei, tem dinheiro aqui. Porque os fotógrafos fotografavam com cromo, voltavam, revelavam, separavam por pilotos, iam lá e mostravam na casa deles. Só que demorava semanas, meses. Em 2001, eu fui pro Rally já com 2 câmeras profissionais digitais. Tá. E no final do Rally eu vendi um CD.
Então acabava o rally, Fortaleza, Beach Park, todo mundo ia pra praia, pro Beach Park, e eu e o Tom, a gente ficava lá gravando CD. Aí chegava na festa, quer seu CD de fotos? Não, como assim? Não, já tô aqui todas as suas fotos. Quero. E aí ali que virou um negócio de venda de fotos. Então, em 2000, 2001, 2002, a gente vendia publicidade, vendia conteúdo e tinha um business por ano de vender foto no Rally dos Sertões. Entendi. Só que ele era importante, porque a gente conseguia vender por um bom valor e o Rally que a gente ia pela publicidade, para não sei o quê, começou a virar a nossa principal fonte de receita do ano por causa da venda de fotos aos pilotos. E aí que nasceu a ideia da Fotop? Não, a gente veio depois. Não, então tínhamos isso. Tá. Em 2004, a Nike veio para o Brasil com aquela Human Race, o 10K, e a gente fazia publicidade para eles. Aí eu fui numa agência, a gente foi na agência deles, fizemos uma reunião. Eu, a Cris, que até hoje está com a gente, fizemos uma reunião, compraram um pacote de mídia. Eles falaram, mas a gente queria dar uma foto grátis para cada um dos atletas. Vocês fazem? Eu falei, fazemos. Claro. Nunca fez, mas a gente sempre fala que faz, é isso. Depois fazemos, não tem problema. Aí eu lembro que eu cheguei no escritório, o Renato, meu sócio, falou, como é que foi a reunião? Eu falei, foi ótimo, vamos comprar, vamos fazer banner, vamos fazer isso, tal. E além disso, eles pediram um serviço assim. Eu falei que a gente faz. Ele falou, moleque, você tá louco? Eu falei, não, cara, a gente consegue fazer. Dá um jeito aí, a gente resolve, te ajuda, a gente faz acontecer. O Renato foi lá, não tinha opção, já tinham prometido pra Nike que a gente ia entregar as fotos de graça. Ele montou uma puta metodologia maluca, pegou um monte de software para identificar foto. Bom, montou lá um negócio insano. Se hoje eu conto para os fotógrafos que reclamam que às vezes o upload fica um pouquinho lento, se eles tivessem ideia do que a gente fazia lá atrás... bom, enfim, botamos no ar, deu super certo, o pessoal adorou. E a gente já tinha feito uma loja, a gente já tinha feito algumas lojas virtuais. Acabou a prova, Renato, bom, temos o sistema das pessoas acharem foto, temos carrinho de compra, 1 mais 1, vamos ver o que dá. E aí a gente começou a vender foto nos eventos. Que legal. E que era um negócio que o Ativo, na época, já fazia. Tá. E eu botava aquilo ali no papel e falava, essa operação conta não fecha. Não tá errado, não fecha a conta. O Ironman fecha. O Ironman era meio fácil de fazer a conta, que dava para fazer, mas o resto eu falei, essa conta não fecha. Aí eles tinham outro conceito, porque eles vendiam inscrição também e gerava atraso. Enfim, para eles a conta fechava. Eu até falei recentemente com o Cris, fundador do Ativo, sobre isso, mas a gente testou e a minha matemática estava errada. A prática provou que você pode planejar o que você quiser, que a hora que você põe na prática vai ser diferente. E aí começou a funcionar. A gente começou a vender foto em 2004, 2005, aí bastante. A gente vendia foto. E a gente cresceu com o WebVenture e com o WebRun até 2015 com uma empresa de 2 marcas que vendiam... Bom, entrou em inscrição de eventos no meio do caminho para fechar o ciclo, então a gente vende inscrição, a gente vende foto, a gente tem conteúdo, a pessoa se informa e conta como foi a corrida dela, ou como foi a aventura dela e se inscreve. A gente tentou fechar esse ciclo e era legal, a gente funcionava, a gente crescia 20% ao ano, 30% ao ano, 15% ao ano e a gente sobrevivia, a gente não crescia. E aí acho que até tem um aprendizado nosso. A gente perdeu o ponto, Cris, no meio do caminho quando a internet profissionalizou. Tá. O nosso começo foi sensacional. Fazer coisas sem dinheiro, a gente era mestre. E aí tem o lance também de ter pouca concorrência, ou nenhuma, Não, né? Tinha um site acho que era o 360 graus do Terra, mas pouca concorrência. Mas como a gente sempre foi muito focado em custo, a gente precisa sobreviver, no momento que entrou dinheiro na internet, a gente não teve a manha de contratar bons profissionais, de profissionalizar a equipe, de fazer várias coisas, e a gente ficou para trás. Entendi. Então, as outras empresas que produziam coisas melhores faturavam mais e aí conseguiam pagar esses profissionais e a gente perdeu esse bonde. Então, foi um período... Que ano foi isso? De 2003, 2004 para frente. A gente crescia, a gente sobrevivia, a gente pagava as contas, mas não era um negócio estruturado. Planejado. E mais do que isso, fazer as 3 coisas era lindo conceitualmente. Tá. Só que tá dando problema em foto, todo mundo vai apagar um incêndio, ninguém mais está olhando para inscrição, ninguém mais está olhando para conteúdo. Quebramos o palco, o cara com anunciante de não sei o quê, danificava a foto, danificava a inscrição. Tá. Então, até um consultor falou que a gente era sensacional, que a gente era uma empresa pato. Entendi. Você não fazia nenhuma 2 coisas direito. Fazíamos 3 coisas. A gente nadava igual pato, a gente corria igual pato, a gente voava igual pato. Mas fazia tudo mal feito. E aí, a Fotop em 2015, final de 2014, 2015, veio justamente... Bom, publicidade já estava morrendo, ou já tinha morrido e ninguém tinha avisado a gente. E
a gente viu uma necessidade de explorar o mercado de fotografia, explorar o mercado de inscrições, mas não no conceito que a gente tinha. Porque aquilo que a gente tinha de criar uma marca, imagina o seguinte, eu quero vender foto de tênis. Eu ia ter que criar web tênis, vender inscrição para tênis, para poder fazer foto. E eu também não podia fotografar o campeonato de tênis e falar, pegue sua foto no WebVenture, ou pegue sua foto no WebRun. Então a gente pegou, que a gente atuava aqui em corrida e aventura, e a gente passou a atuar em fotografia e inscrição no mercado de aventura, no mercado de corrida, no mercado de tênis. E aí a gente conseguia quebrar. O kart é legal fazer foto, mas não é legal fazer inscrição. Então, e aí a gente criou a marca Fotop para cuidar dessa parte de fotos. E o Ticket Agora, que depois virou Ticket Sports, foi para a área de inscrições. E aí nessa hora a gente fundiu também com uma empresa do Sul, lá na época a Socore, a gente fundou o atual Ticket Sports, participei da fundação dele. Fiquei como sócio até o ano passado, quando a gente vendeu. E então o Fotop saiu daí. Foi um spin-off. E o WebRun, ela é sua ainda? O WebRun foi junto com o negócio para ingresso. A WebRun no começo ficou embaixo da Fotop. Tá. E a gente entendeu que ela era uma ferramenta de marketing super interessante para trazer inscritos. E ela foi para baixo do Ticket. E quando a gente vendeu para ingresso, ela foi junto. Foi junto, entendi. E, André, em 2015, né, que você falou que nasce a Fotop, esse modelo de negócio aí, porque daí, logo depois você... Porque eu me lembro da Fotop ser pioneira nesse reconhecimento facial e tal, porque antes era assim, a gente ia nas provas, aí mandava o número de peito lá, ou, né, ou aquela coisa maluca de você ficar tentando achar seu rosto por ali. Exato. E aí, quando veio esse reconhecimento facial, é um game change, né? Eu acho que não... O que foi game changer pra gente... A gente teve alguns game changers na nossa história. Reconhecimento facial a gente foi a primeira empresa a usar. Acho que em 2016 a gente já estava usando. Mas a gente não levou para as corridas. A gente levou para outros mercados. Porque a corrida tinha um número de peito. O que a gente conseguiu fazer na corrida era um identificador do número de peito. O reconhecimento facial todo mundo acha fantástico, eu amo, adoro, mas ele não é também perfeito para a corrida. Ele dá erro, ele acaba trazendo fotos que você está num... A gente acabou de lançar, inclusive, uma ferramenta que as primeiras fotos que vão ser mostradas, que já são mostradas para você, elas são ranqueadas se o teu rosto está melhor, se o teu rosto está descoberto, se você está sorrindo. Tem uma série de critérios para as fotos ser uma das primeiras a ser mostradas. Só que o que possibilitou muito o reconhecimento facial foi para outros mercados. Acampamento de férias, futebol, basquete, enfim. Tudo isso ele mudou. E a gente entrou agora muito na corrida, também por pressão de concorrência, porque os fotógrafos preferem. Então, hoje, em várias corridas, a gente tem usado o reconhecimento facial, mas muitas provas grandes a gente continua com o número de peito. E dentro do que a Fotop faz, assim, o que ela cobre hoje, qual o tamanho da corrida? A corrida ainda é o nosso principal mercado, mas hoje ela já é menos de 50%. Tá. Ela foi durante muito tempo 98%, depois 95%, depois 90%. Hoje ela é menos da metade. E assim, a corrida ela cresceu muito com os treinos pra gente. É verdade, porque daí a gente lembra pré-pandemia, que a gente só tinha os fotógrafos nas corridas, nas provas. O Brum tava lá na USP e ele subia umas coisas no Facebook, ele não tinha nem essa proximidade com todo mundo. E acho que a pandemia foi, de fato, um modificador aí, né? Foi. De fato, a gente vai lá na USP e é surreal, assim, o número de fotógrafos aqui. Mas ela modificou o atleta. O atleta passou a valorizar muito mais essa experiência... A experiência mesmo. A liberdade de poder correr passou, pelo menos no pós-pandemia, o que eu percebi é que... assim, a pandemia pra gente foi um desastre. Imagino. Para todo o mercado, né, de corrida, eu acho. Mas eu acho que assim, o organizador ainda tinha alguma prova futura para vender. Ele ainda tinha a corrida virtual que servia ali de alguma coisa. E o organizador tem uma boa parte do custo dele variável. Não tô falando que o organizador sofreu, o nosso mercado inteiro sofreu muito. O nosso acabou. A gente não tinha nem como vender nada para o futuro. Como é que eu vou vender uma foto do negócio que você ainda não foi? Então, a pandemia para a gente foi desastrosa, mas a gente teve a percepção que a volta da pandemia, as pessoas iriam valorizar muito mais qualquer coisa, qualquer experiência. E realmente a volta da pandemia veio
num patamar de consumo de fotografia muito acima do pré, e a gente até achou que ia ser um boom e ia cair, mas na verdade deu um boom e ficou nesse patamar. Eu acho que agora até mudou, porque tem os vídeos, né? Acho que tem tudo Sim. isso. Mas o que eu sinto como corredora é que, assim, a gente tinha as fotos da prova, né? Que legal, enfim, mas a gente é esporádico, a prova não é sempre que a gente tem, muitas vezes você não gostou de todas as fotos e tal. O que a gente tinha antes era, você tentando fazer uma foto de um treino seu, um amigo seu te ajudando, você já tinha terminado o treino, aí você fingia que corria. E aí hoje não, hoje a gente tem ali no meio do treino alguém tirando uma foto que às vezes você nem viu que tiraram. E acho que isso é muito legal, porque tem a espontaneidade, né? Tem aquela coisa, estou sendo fotografada, mas nem estava vendo, né? Um lance meio paparazzi mesmo, né? E mudou o teu consumo. Quantas fotos você posta hoje, quantas você postava antes da pandemia? Não, é surreal. A necessidade que você tem desse conteúdo, ela mudou muito. E, enfim, acho que as coisas andaram um pouco juntas, né? A mudança de hábito, o maior consumo de fotografia, a maior necessidade de ter conteúdo para postar. Até a profissão, pensa em influencer. Não existia pré-pandemia. Eu trabalho com isso, eu tenho que ter foto. Então, para mim, quanto mais foto eu tiver, melhor. É uma ferramenta, exato. Se você tivesse essa pilha de fotos em 2019... Talvez não fizesse diferença. Não ia ter que fazer. E eu acho que até algumas coisas que a gente fez, a gente acabou fazendo à frente do nosso tempo e que na época não deram certo. E hoje dariam, e hoje dão certo. Assim, foto em arquibancada de estádio. Hoje funciona, mas a gente fez isso em 2017. E não vendia. Entendi. Por quê? Porque não tinha esse hábito, não tinha essa questão do consumo. Ou é o lance de expor também, né? A gente estava conversando aqui, hoje a gente está em outros mercados. A gente começou, nosso primeiro evento de festival de música foi o Rock in Rio. Que já que é para começar, vamos começar direto na encrenca maior possível. Sim. E deu super certo, tanto que a gente fez o Lola, a gente acabou agora o The Town, e tem dado super certo. Eu tenho dúvida se isso teria funcionado em 2015. Em 2015 eu fui pro Rock in Rio, só que a gente foi patrocinado por uma marca para fazer as fotos lá na tirolesa e entregar de graça na hora ali pro fã. Entendi. Pro visitante ali do festival. Então eu acho que tem algumas coisas também que tem aquela questão de você fazer as coisas no tempo certo, na hora certa. Sim. E os números da Fotop são impressionantes, André. Tipo, faturamento 2023, 19 milhões, mais de 200 milhões de fotos no sistema. Vocês imaginavam chegar nesse patamar? A gente sempre imaginou, a gente continua imaginando. Eu acho que a gente ainda é pequeno, perto de onde a gente vai chegar. Eu tenho absoluta confiança que a gente vai chegar, mas toda hora que eu olho o número, eu falo, putz, isso aqui dá uma dorzinha assim na barriga de vamos fazer isso. Pra você ter uma ideia, hoje a gente tem mais de 2 bilhões de fotos no banco de dados. Uau. A gente tem mais de 2 bilhões de fotos. Assim, a gente chega a ter momentos que a gente chega a subir quase 18, 17 mil fotos por minuto. É insano. Então, assim, às vezes dá uma engasgada no servidor, começa a fazer uma fila, e você vai ver que você tem 400 mil fotos atrasadas. Fala, pô, mas eu tô um tempão. Não, você ficou 15 minutos, você ficou 20 minutos. E aí, na hora que o servidor volta, ou na hora que você tem que não só recuperar esses 400 mil, com o ingresso constante de outras 15, 20 mil fotos por minuto. Então, é uma insanidade esses volumes que a gente trabalha. Assim, Cris, a gente ainda vai muito longe. Tá. Mas, a gente sempre imaginou chegar lá, mas a hora que você chega, dá uma... Incrível, porque eu estava ontem brincando com um cara, a gente teve ontem, num domingo, mais vendas do que a gente teve no ano de 2016 inteiro. Nossa. Em um dia, a gente teve muito mais do que a gente teve em um ano inteiro. Se botar 2015, então, a gente fez 2 vezes e meio que a gente fez em 2015. Então, são volumes incríveis. E assim, andar num festival e você olhar 200 coletes, laranjas andando pelos lugares, as pessoas chegando e falando, pô, que legal, já conheço o serviço, é super gratificante. Mas a gente sempre imaginou, e é engraçado, a gente escreve uma carta todo final de ano, ou quase todo final de ano, a gente escreve uma carta como a gente vai estar daqui a 5 anos. E funciona? Eu vou te falar que a gente olha as caras e fala, cara, a gente chegou. A gente chegou. Parecia absurdo. Vamos operar em 10 países e não sei. A gente não tinha nada, a gente não saía do estado de São Paulo. Não, mas daqui a 5 anos a gente vai estar em X países com tantos mil clientes. A gente erra um monte de número.
Tá. Às vezes a gente atinge o de receita com muito menos fotógrafos ativos. Tá. Ou a gente atinge o número de fotógrafos ativos em menos países. Tem um monte de coisas, mas você olha que o caminho chega. Por isso que eu falo, a gente vai chegar onde a gente precisa. E hoje vocês estão em quais países? Hoje a gente está Brasil, Colômbia, um país que a gente está atuando bem forte. O Chile está crescendo bastante. Peru, Equador, Portugal, Espanha, Itália, França, a gente tem algumas coisas, e Austrália a gente começou, parou, tá rearrumando a casa e tá voltando para lá. E a porta de entrada é a corrida nesses países? Não necessariamente. Sim, na maioria dos países, todos os países. O Chile um pouco menos, mas continua sendo carro forte corrida, mas não necessariamente no modelo que a gente tem o acordo com a organização. A gente, às vezes, dá poder para os fotógrafos locais terem esses acordos. Porque é meio sofrível as fotos que a gente tem das provas lá fora, né? Assim, eu acho que o Brasil é um caso à parte, inclusive em comportamento em rede social, né? A gente tem aqui... A pessoa que não é blogueira, ela posta muito mais do que o blogueiro lá fora. Sim. É mais ou menos isso, né? A Colômbia é igual, sabia? É? Igualzinho. E falaram que México também é assim. Então México a gente tem coisa acontecendo. Assim, eu tô te falando onde a gente tá um pouco mais presente, mas onde a gente tem evento, aí todos os países da América Latina tem evento. Pô, tem um cara na Suécia usando a gente. Se eu te mostrar a mensagem que ele me mandou, o cara parece que descobriu Eureka. Tipo, cara, meu, é fantástico, é incrível. Porque os caras começam a ganhar dinheiro onde nunca imaginaram que iam ganhar. E com muito menos trabalho. E o André, vamos falar um pouquinho do lance do parque, né? Que eu acho que a gente traz aqui todos os assuntos para os corredores. Perfeito. E aí, num primeiro momento, quando a Fotop entrou no Ibirapuera, oficialmente, digamos que extraoficialmente, já tinha ali alguns fotógrafos, né? E aí, acho que tem um acordo junto à Urbia de vocês serem a empresa oficial ali de fotos e tal. E aí, no primeiro momento, sem as pulseiras, teve aquele receio de quem não está acostumado, porque o parque, de fato, não tem só corredores e tal. E aí, vocês vieram com a solução de ter a pulseirinha, que num primeiro momento também falei, isso não vai dar certo, e que hoje já está funcionando, né? Aos trancos, sofrendo bastante, está funcionando. E aí, a minha pergunta aqui é... Outro dia a gente estava falando desse assunto, porque os corredores acabam me chamando. Ai, Cris, você tem que falar isso no seu programa, tem que falar... E foi um dia que tinha um funcionário de vocês lá, no meio da galera correndo, dando... Vocês não querem pegar pulseira? Só que era um dia que o parque estava cheio e, de fato, ele não estava num lugar muito feliz ali. Tá bom. Aí a gente trouxe esse assunto aqui e falou, olha, a sensação que eu tenho é que vendeu pouca foto esse mês. Aí ele tava querendo espalhar mais pulseira ali. E acho que foi julho, realmente, um mês de férias, enfim. Sim. E aí o movimento cai e tal. Mas eu queria entender qual foi o combinado. Se a gente também vê ali o Brum, aí vê uma galera da YouPix, ou sei lá, não lembro o nome. O YouPix está absolutamente irregular e ilegal lá dentro. Tá. Eles não podem estar lá. Eu acho que assim, Cris, a gente tem que entender que é negócio, é business. Como qualquer coisa. Se você chega e fala, eu vou... pegar um exemplo, eu vou pro The Town, quero comer McDonald's. Não tem. O Bob's é patrocinador. Ele pagou para estar lá, ele tem um acordo, ele deve ter alguma coisa de revenue share com a organização. É assim que funciona. Tá? O que acontece é que acho que as pessoas tendem a pensar que porque funcionou até hoje de uma forma, tem que continuar dessa forma. E não é verdade, as coisas não precisam continuar assim. Acho que existe uma questão de profissionalização. O parque, por exemplo... eu não sou um grande frequentador, mas eu vou para lá às vezes. Minha visão é que depois que a Urbia entrou, o parque ficou muito melhor. Os banheiros estão limpos, estão bem conservados. Mas tem que pagar. Você tem que pagar se você quiser parar o carro lá dentro. O banheiro é público, você pode trazer tua coisa... O carro tinha que pagar também. Antes tinha o horário sem Zona Azul. Isso, só que assim, eu acho que eles trouxeram serviço. Você vai hoje nas quadras, as quadras são boas. Tem redinha, tem coisa. A quadra de tênis deles é um espetáculo. Então, eles melhoraram o parque. E eu acho que junto com tudo isso vem uma necessidade por busca de receita e uma necessidade de botar ordem na casa. Então, assim, eu ia lá de graça, explorava o parque e não pagava nada. Não é assim que funciona. Qualquer lugar que você quiser explorar, em qualquer mercado, você paga. Você quer hospedar teu site, você paga para hospedar teu site.
Você quer parar seu carro no estacionamento, você paga por aquela vaga. Você quer explorar como é... Porque é o seguinte, o fotógrafo vai lá para vender foto. É isso que ele vai fazer. Então, pô, é o lugar de trabalho. Os caras estão mantendo limpo, organizado, seguro. É isso que funciona. E a questão lá do parque é que nós fomos escolhidos pela Urbia para ser a plataforma oficial e todos os fotógrafos que quisessem trabalhar podem trabalhar. A gente não são funcionários da Fotop. Está aberto. Qualquer fotógrafo tem liberdade para se cadastrar, para fotografar lá com a gente. É a mesma coisa de exclusividade nas corridas. Finalmente está funcionando. Finalmente a justiça está entendendo o que a nossa tese de muitos anos. Essa história de a rua é livre. Não é. A rua não é livre. Você paga, o organizador de prova paga e paga uma grana. Chama o organizador de evento aqui, pergunta se é de graça organizar a prova. Na verdade, eu tenho um discurso, eu me apropriei do discurso do Dani. É que demorou, mas isso começou até em 2016, quando veio a Olimpíada para o Rio, era o conceito lá do Field of Play. Ali não é necessariamente... E a questão é que a rua, esquece, é pública, você pode fotografar. Vamos botar nessa, Fotografar é uma coisa, fotografar com o meio jornalístico... Eu fundei uma agência de fotografia no meio do caminho, a gente ainda tem ela, uma agência bem posicionada no Brasil. O direito de informar, que está lá na Constituição, está tudo certo. Isso é informação, não é exploração comercial. Uhum. E quando você vai numa corrida para vender, ou seja, o organizador pagou, o organizador botou uma ambulância, o organizador assumiu todo o risco. Se um atleta morrer na prova, um BO no CPF do organizador, ele fez tudo isso, botou lá um número de peito. Aí você quer ir lá, quer ficar na frente de 5 mil corredores que estão passando, porque o organizador fez, você quer explorar aquilo ali comercialmente? Não dá para fazer. Você tem acordos, tem formas de fazer. E a gente perde uma ou outra parceria, a gente ganha bem mais do que a gente perde, mas é assim que funciona. E o parque é a mesma coisa, a gente entrou lá por quê? Para organizar. Até pela experiência do usuário. Pensa você como atleta. O que é melhor para você como atleta? Entrar num site da Urbia, botar lá o seu rosto e encontrar foto de 15 fotógrafos, de 10 fotógrafos, escolher qual foto você quer, de quem você quer, ou você quer ter que... eu vou ter que entrar na PixZoom aqui, vou ter que entrar na não sei o que 2 aqui, vou entrar na Fotop aqui. A experiência é muito melhor se você tem um lugar único. E a Urbia optou por esse modelo. A única coisa é que ele tem que ser respeitado. Uhum. É assim que funciona. Então, a gente entrou num modelo que, inclusive, reverte parte para a Urbia para a manutenção do parque. A mesma coisa. E tá funcionando. Assim, eu, como usuária, sinto que funciona. Assim, eu vejo lá, inclusive, tem os fotógrafos que a gente já reconhece. Sim. Hoje funciona bem? Funciona. Você acha que já o lance da pulseira já é uma coisa que está funcionando? Ele funciona para os corredores. Né? O que a gente está perdendo são as pessoas que não conhecem a Fotop, que não são do mundo da corrida, e tem muito corredor que não participa de evento. A gente tem que lembrar disso. Sim. Tem muito corredor que é corredor do esporte, mas não participa de eventos. Então, essas pessoas a gente está perdendo. E eles estão perdendo. Porque para eles também seria legal ter essa recordação. E o que falta para eles... O que você acha que falta? Divulgação, eles precisam entender como funciona. E a gente está ganhando. Pouco a pouco, as pessoas estão... Porque o cara passa lá uma vez, 2 vezes, vê um monte de cara de laranja, uma hora pergunta, o que é? Um serviço de fotografia. O que precisa? Precisa da pulseira. A gente dá a pulseira para ele faz. Mas era muito mais fácil se fosse do outro jeito. Sim, sim. E assim, também não adianta eu comunicar... todo mundo que foi no Ibirapuera procure sua foto. Não vai ter foto se você não usou a pulseira. Então você precisa ter feito antes. Sabe? A mesma coisa a ciclovia. Uma parte importante da nossa receita vai para a ciclovia, vai para a manutenção da ciclovia. Eu gosto de pedalar. Eu nunca fui na ciclovia e tinha um cocô de capivara na pista. Porque os caras limpam. Todo dia de manhã passa um cara e limpa. Eles dão manutenção, eles fazem as coisas. E custa fazer isso. Então, parte da receita das fotos também vai lá para cuidar da ciclovia de todo mundo que usa. Eu não quero pagar. Não compra foto, não paga e usa a ciclovia. O parque continua aberto. Claro. O que eu acho é que existe muitas vezes um discurso de vitimismo, de é melhor para o atleta, o direito de escolha. Pessoal, o mundo não funciona assim. E para a gente também não funciona. A gente paga para estar lá, senão eu sou prejudicado. Sim. Porque se eu sou obrigado a dar uma comissão, se o nosso fotógrafo está recebendo menos porque o parque está recebendo uma parte... Qual que é a justiça de alguém ir lá e conseguir vender ou a foto mais barato ou o fotógrafo que não tem o acordo ter um valor, receber mais porque ele não está pagando as outras coisas? Então,
é muito fácil vender esse discurso, né? Olha, eu estou do seu lado, fotógrafo, atleta, eu quero que você tenha liberdade de escolha, eu quero que você possa escolher as coisas. Isso não existe. Isso não pode funcionar assim. E nas provas, você estava falando aí de exclusividade, né? A gente vê até o próprio... o Sérgio Rocha, ele traz muito esse assunto aí, que tem a outra empresa, a Foco Radical, que cria aí, enfim, alguns embates, justamente porque ela não é a empresa escolhida aí de algumas organizações. E aí, eu queria entender de você, porque você falou assim, finalmente isso está acontecendo. Por que você acha ruim ter duas empresas, por exemplo, fazendo a cobertura? Porque eu me lembro de uns anos atrás... de ir em prova e às vezes tinha 3 ou 4 empresas fazendo. Era confuso na hora de buscar. Às vezes você vai que entre... Mas me explica um pouquinho na visão, não só de quem está ganhando com isso, assim, como empreendedor, mas numa visão assim, funcional. Isso é bom para o organizador, isso é bom para o atleta, isso é bom para mim. Como que... Bom, vamos lá. Eu acho que vamos tirar os óbvios da conta. Então, óbvio que para a empresa que é exclusiva, no meu caso, para mim é bom. Legal. Para mim é bom. Para o atleta, tá? Se fosse um problema de que uma empresa vai com 5 fotógrafos e a cobertura é insuficiente, eu tenderia a concordar com você, legal, a gente precisa de mais oferta. A questão é que todas as provas que a gente vai, ou que a Foco vai, ou que qualquer outra empresa vai, o número de fotógrafos e de fotos que a gente consegue gerar é suficiente. Então, assim, se a gente já tem 180 fotógrafos na Maratona do Rio, não precisa de mais fotógrafo para você ter a sua foto. Mas aquela minha foto da outra empresa ficou melhor. Acontece, mas assim, os profissionais são os mesmos. Os mesmos fotógrafos que estão na Fotop também usam outras plataformas e os fotógrafos das outras plataformas também usam a Fotop. Existem fotógrafos que escolhem ser exclusivos da Fotop, assim como existem fotógrafos que escolhem ser exclusivos da Foco e tem benefícios por isso. Tá? Mas a questão é que o produto pro atleta não é pior. Por outro lado, o que é ruim? A organização vai lá e divulga. Não, a Fotop, compre na Fotop, tudo na Fotop. Uma foto especial, numa curva, foi feita por um fotógrafo que não é oficial. E o atleta sabe que aquela foto foi feita. Você gera frustração, porque ele comprou o pacote e não tem direito àquela foto. Aí você fala, mas então ele vai ficar privado? Não, porque provavelmente quando não tem a empresa... lá ocupando aquele espaço, algum fotógrafo da Fotop estaria lá para fazer aquela foto. Então, assim, quando você fala de um volume de 50 mil atletas, é claro que uma foto ou outra vai ser perdida, mas na média, se você pensar, a comunicação é mais fácil, a experiência do atleta é mais fácil, o controle do organizador é melhor, o business para o organizador também é melhor. Tem que lembrar, pessoal, a corrida custa caro. Essa história que eu adoro ver quando... fala qualquer coisa de organizador manda a planilha, fazer corrida dá fácil, dá dinheiro, a coisa que você mais vê. Todo mundo falando, o organizador tá enchendo o bolso de dinheiro, porque é ridículo. O cara põe 20 mil pessoas a R$200 cada uma, então o cara fatura 400, não sei o quê, não paga nada, ele faz uma camiseta, que é uma conta totalmente errada. Então, faz parte do negócio. Eu acho que como organização, e se você pensar, o mundo inteiro funciona assim. As corridas no mundo tem uma empresa de fotografia. A Disney tem um serviço de fotografia. Todos os lugares funcionam dessa maneira. O que eu acho que tem que ser exigido é... a companhia X não funciona. A Fotop não entrega as fotos que eu quero. Então, ou os atletas têm que fazer pressão para a Fotop melhorar, ou para a organização trocar a Fotop. Entendi. Então, eu acho que esse é o caminho. O caminho de mais empresas, eu acho que gera mais dúvida, gera guerra de preço, que num primeiro momento você fala, mas para o atleta é bom ter guerra de preço. Que vai pagar menos. Sim. Só que hoje os fotógrafos não têm uma vida fácil. Sim. O que vai acontecer é que você vai pegar um bolo, vou chamar do bolo da fotografia, então vamos dizer que aqueles 10 mil atletas vão investir X mil reais em fotografia, só que isso vai ser dividido, ao invés de ser dividido entre 150 profissionais, vai ser dividido entre 300 profissionais. Vai deteriorar o mercado deles, porque o fotógrafo precisa botar dinheiro, ele vai trabalhar pela metade do dinheiro e não pelo inteiro, porque ele precisa pagar a conta dele de casa. Só que você vai começar a ter o profissional que não investe mais em técnica, não investe em equipamento, e você... Aí você vai ter um produto ruim no final. Né? No final você vai ter um produto ruim. Então, no primeiro momento, legal, ter um bom produto por um preço mais baixo, que a conta não vai fechar lá na frente. Sem dúvida. Tá? E, o André, a gente sabe que
aí depois, ainda mais o Dani apresentando aí os números de como vem crescendo o esporte e a corrida, né, não fica para trás disso. Mas o que você acha que mudou no perfil do corredor de rua nos últimos anos? Eu ia falar que eu acho, mas por causa do Dani eu sei. Entrou muita gente nova. Eu acho que o que mudou muito no perfil, acho que o perfil da população, não só do corredor. Essa necessidade de postar, essa necessidade de fazer, de aparecer, de mostrar, ela mudou não só durante a corrida. A corrida, para mim, é reflexo, é um a mais. A pessoa também posta quando treina na academia, a pessoa também posta quando vai num restaurante legal, ela também posta quando ela está viajando. E faz parte da vida dela a corrida, então ela posta. Mas eu não... Essa, para mim, é a única percepção que é o meu termômetro. Eu vejo que os nossos volumes de venda, o nosso percentual de atletas comprando fotos, ele é maior do que ele era antes. Existe hoje um aumento da procura pelas fotografias. E isso em todas as modalidades, ou corrida principalmente? Tudo. E você falou que a corrida ainda é o seu maior... Depois da corrida vem o quê? É ciclismo? Ciclismo. O ciclismo ainda tem uma paixão pessoal aí na história. Eu adoro o ciclismo, então... Mas sim, o ciclismo, porque são os eventos com maior volume de pessoas. Sim, sim. E André, esse lance que você estava falando que a pandemia, né, foi digamos, devastador aí para vocês, sim. Mas vocês também surgiram com a ideia de fotografar os treinos, né, na USP, no Ibirapuera e tal. Sim. Isso foi uma iniciativa dos fotógrafos ou foram vocês que... Da onde surgiu esse movimento aí? Foi uma união de pensamento? Eu acho que foi a tábua de salvação do desespero de vamos tentar qualquer coisa. A pandemia pra gente, ao mesmo tempo que foi muito dura, foi uma escola incrível. Não quero passar por outra. Não precisa, já aprendi. Lição tá tudo dada, bem, lição aprendida, tá tudo certo, não quero. Mas eu acho que ela teve várias coisas muito importantes. A questão da formação da nossa equipe e de reforço do DNA da nossa empresa foi super importante. Acho que de confiança nas coisas que a gente faz foi super importante. Eficiência, acho que a gente ganhou. Abriu a nossa cabeça para várias coisas e acho que mostrou o quanto a gente consegue entregar. Porque ter sobrevivido à pandemia da forma como a gente sobreviveu, eu acho que foi uma lição... E a gente saiu muito mais forte. Assim, a gente saiu da pandemia muito mais forte do que a gente entrou antes. A gente virou uma empresa muito mais consistente, muito mais eficiente, muito mais lucrativa depois da pandemia. A pandemia foi uma faculdade incrível que eu não quero fazer pós-graduação, que eu não quero fazer graduado. De novo. Não, chega, tá tudo bem, mas não quero fazer. A gente está começando a caminhar aqui para o final do papo, mas antes ainda vou fazer umas perguntinhas. O que a gente pode esperar da Fotop para o futuro? A gente viu que vocês estão expandindo, né, internacionalmente, você comentou, investindo em novas tecnologias, mas e os próximos passos? Tá. Eu acho que a gente está... Eu acho que é maior presença e presença melhor nos lugares onde a gente está. Eu olho o nosso produto hoje e eu vejo que a gente poderia trazer uma experiência para o atleta muito melhor. A gente fez muitas coisas recentes, assim, não sei se você usa, por exemplo, quem usa hoje o nosso app, ele tem notificação por push. Você já consegue ver as fotos e fazendo slide igual você faz na galeria de fotos do teu telefone. Você quer compartilhar a foto no WhatsApp, ele já tem o compartilhamento nativo. Então, você clica lá, você não precisa ver, salvou no rolo da câmera, fez isso, fez aquilo. Sei. Então, a gente está num momento, acho que, de investir pro atleta final, aqui o atleta, acho que a audiência é atleta, mas pro público como um todo. Nós tínhamos há muitos anos atrás, até antes da pandemia, fotos impressas e elas estão voltando. Ah, que legal. Então, e tá voltando mesmo, né? A galera querendo imprimir. Então, a gente voltou, mas com uma forma muito mais eficiente do que a gente tinha antes e com um valor muito melhor. Então, você vai ver, não sei exatamente quando que a gente vai pro ar, mas talvez já esteja no ar, tá para entrar, então é uma novidade legal. Os vídeos recentemente. Os vídeos a gente tem Os vídeos recentemente. Eu tenho algumas coisas... a gente está pensando muito na usabilidade do atleta. A gente veio de um momento onde os atletas não encontravam fotos, para um momento onde os atletas encontravam fotos, mas eram poucas, para um momento onde tinham muitas fotos, e agora acho que a gente está num momento desesperador que tem coisa demais para encontrar e tem foto ruim. Então, eu acho que tratar isso daqui, trazer uma experiência melhor pro atleta, de como ele encontra a foto dele, que é essa questão do ranking que eu te falei.
os pedidos estarem melhores organizados, a experiência do app, ter o vídeo. Então, tem um lado, acho que nosso, de futuro de investimento na experiência do cliente final. Tem uma questão de dar mais ferramentas aos fotógrafos, porque os fotógrafos são a maior engrenagem que a gente tem de crescimento. Claro. Então, tem algumas funcionalidades novas vindo para eles, mas como empresa, eu vejo o pessoal dar risada, e um dia a gente vai pegar essas gravações, mas eu vejo a gente pegando uma ou mais majors, eu vejo a gente pegando talvez alguns eventos de ciclismo ainda maiores dos que a gente tem. A gente tem hoje um circuito na Europa grande, hoje eu tenho já 10 grandes provas importantes de ciclismo que hoje já estão com a gente. Então, no nosso mercado, eu vejo a gente expandindo internacionalmente, e nos outros mercados que a gente está, talvez chegar na maturidade que a gente tem na corrida para esses outros mercados. A gente tem bastante coisa e tem mais uns zeros aí para a direita para colocar em número de fotos, em fotos entregues, em clientes atendidos, mas eu acho que é isso. E disso tudo que vocês estão planejando, o maior desafio, qual que seria? Eu acho que todo ano muda. Isso é a parte legal e eu acho que é a parte difícil do nosso negócio. Os problemas eles vão surgindo e a hora que a gente arruma, o que talvez era eficiente ficou menos do que isso, então agora o gargalo está aqui, Entendi. agora é aqui que não está andando. Então, a gente tem muitos desafios. Assim, tem desafio de gestão interna da equipe. A gente cresceu bastante. Hoje a gente tem 60 pessoas, 60 e poucas pessoas internas, mais uns 25, 30 que estão direto. Não estou falando nada de fotógrafos, estou falando da empresa como um todo. Imagino que fotógrafo seja bem mais, né? Alguns milhares. Então, eu acho que tem uma questão de conseguir manter essa cultura que a gente tem de quando a gente tinha 20 pessoas, conseguir manter agora que a gente cresceu. Acho que esse é um desafio. E acho que os desafios do mercado, como com concorrência, como outras opções que as pessoas têm, eventualmente a questão de fazer foto com o próprio celular, muita gente achou que era a maior ameaça para a gente. Eu sempre achei que era o nosso maior aliado, porque quanto mais fotos você faz no seu celular, mais você consome esse produto, mais valor você vai dar para uma foto melhor feita. Sim, sim. Chega uma hora que você não aguenta mais você fazer, você quer alguém fazer. Não, e era a teoria que acabou comprovando, porque o consumo de fotos é muito maior hoje. É igual quando falaram que o computador ia matar o papel, né? Sim. Daí só que aumentou muito mais, a galera imprime muito mais coisa, agora né? Talvez está começando a diminuir. Talvez, né? Talvez, porque tem muita coisa digital, mas tem isso, acho que é a parte de gestão interna, de como manter. E outra coisa, a gente quer continuar crescendo na velocidade que a gente cresce. Mas quando você vai de 1 para 2, você cresceu 1. Quando você vai de 2 para 4, você já teve que crescer 2. De 4 para 8, de 8 para 10. Escalando. Né? A gente começou a mexer com os números grandes. Porque a gente passou de milhares de pedidos para dezenas, para centenas, e agora a gente tem milhões de pedidos no ano. A gente vai entregar alguns milhões de pedidos esse ano. Então, como é que eu vou fazer para dobrar milhões para o ano que vem? E eu acho que isso entra não só na questão da equipe, como processos. Então, coisas que dava para fazer manualmente, coisas que dava para gerenciar de uma forma mais simples, elas têm que ser automatizadas. Atendimento ao cliente, eu não posso ter 100 pessoas lá. A gente precisa ter um produto melhor para gerar menos atendimentos por pedidos feitos, para com uma equipe pequena continuar atendendo o número que a gente precisa de pedidos. Não, sem dúvida. A gente chegou agora no momento Keep Running. André, momento Keep Running, algum episódio da sua vida que você pensou em desistir, ou que você ficou na dúvida, mas que você não desistiu e você Keep Running. Enquanto você pensa no seu momento Keep Running, esse momento é oferecido pela Keep Running. Perfeito. E aqui a gente tem, no primeiro andar, uma loja de tênis completa com todas as marcas, esteira para experimentar, os melhores vendedores do mercado que entendem de tênis. E no segundo andar a gente tem fisioterapia, fortalecimento direcionado para o corredor, recovery, ou seja, aqui a gente pensa no corredor 360, né? E você que está aí assistindo a gente, tem um QR Code na tela, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, quiser agendar uma avaliação, é só você acessar o QR Code ou o nosso perfil aí no Instagram, @KeepRunningVilaMariana. Já deu tempo de você pensar, André, qual que é o seu momento Keep Running? Eu acho que eu vou te decepcionar um pouquinho na minha resposta. Não tem problema. Eu em nenhum momento eu pensei em desistir.
Não quer dizer que eu não tive momentos difíceis. Eu tive muitos momentos. Pandemia foi um momento muito difícil. Mas o desistir, esse é o modo de falar. Mas sabe aquela coisa que você fala, meu, e agora o que eu faço? Sabe quando você não sabe o que faz? E aí aquela coisa, o keep running te mantém no jogo, então, sabe? A gente teve vários episódios. Por exemplo, final de 2008, quando veio aquela crise automotiva, a gente vivia de patrocínios. Os nossos patrocinadores eram GM e Goodyear. Eles representavam, sei lá, 80% da nossa receita, 90% da nossa receita. E em novembro, reunião com eles, renovação para 2009. Vai ser assim, a proposta é essa? Não, legal, tudo bem. E toda a renovação, ela era complexa, ela demorava e tal. Aí dezembro, e aí, renovação, veio aquela crise. Tá. Então, não vamos renovar. Vou te emprestar o carro só em 2009, mas eu não vou te dar dinheiro, não vou te fazer nada. E a Goodyear falou, se você precisar de pneu, eu vou dar pro seu carro, tal, mas não vai ter. E a gente perdeu 80%, 90% da nossa receita de dezembro para começar o próximo ano. E a gente não tinha grandes caixas, a gente não... Cris, assim, eu vou ser honesto, eu não sei como a gente não... Eu acho que a gente quebrou, mas ninguém avisou, ninguém veio tirar a gente do escritório, ninguém falou nada. Ninguém mandou sair, né? Ninguém passou lá, não pagou. Não, de verdade, eu não lembro. Tem algumas coisas que eu acabei, não sei se é memória seletiva, mas assim, eu não lembro. Eu lembro que foi muito difícil, mas eu acho que foi tão difícil que não deu tempo de pensar em, será que eu vou desistir? E a gente sempre teve uma fé... Eu gosto muito do que eu faço, assim, eu realmente, eu amo o meu trabalho, eu adoro o que eu faço, eu tenho um monte de satisfações, e todo mundo fala, é legal, quando bate a meta, adoro, acho incrível, acompanho, olho os nossos números todos os dias, mas tem muitas coisas que me dão muita satisfação no trabalho, que não é só o resultado, não é só o olhar para trás, sabe, o fotógrafo que vem e fala, mudei minha vida, é um negócio que me emociona todas as vezes. Até nos eventos da Fotop, o pessoal fala que se eu não chorar no palco não funciona, é um show de horror, mas... Eu me emociono fácil, e isso é um negócio que me pega muito, assim, o cara, sabe, às vezes a pessoa pega, outro dia no WhatsApp, eu recebi uma foto de uma chave. Comprei o carro com o dinheiro que eu ganhei na Fotop. Sabe, é um negócio, e aí os caras vêm me agradecer, até agora, no festival, o cara vem me agradecer, tipo, como se estivesse falando com alguém super importante, cara, eu falei, não, você não tá entendendo. Eu que te agradeço, porque você poderia usar 10 plataformas diferentes. Ele me deu o privilégio da Fotop ser a... Então, tô te falando tudo isso porque eu tenho uma paixão hoje pelo que a gente faz e acabei ganhando isso muito cedo. E, de novo, não foi planejado. Não foi, eu amo os fotógrafos, então eu vou fazer... Não foi isso. Eu ganhei isso ao longo do tempo. Eu passei até essa paixão pela dor dos fotógrafos ao longo dessa carreira, ao longo da jornada. Então, eu acho que eu sempre acreditei tanto que o negócio daria certo... que nunca rolou, vou pensar em desistir, e talvez seja um mecanismo de defesa. Quanto pior fica, mais eu acho que a gente consegue parar e eu acho que tirar a cabeça para fora d'água e falar, beleza, aqui... Sabe aquela história, quando você está no fundo do poço, o que você tem que fazer? Sair. Parar de cavar. É isso. Primeira coisa. Então, para de fazer o que você está fazendo igual e vamos fazer diferente. E acho que só para complementar a história do Keep Running, a gente não teve educação formal. Eu me formei em administração e eu não tinha esse conteúdo que hoje existe. Não existia nem a palavra empreendedor. Era, sei lá, tinha um negócio. Era brigador, era qualquer coisa, você dá o nome que você quiser. Aí depois vieram um monte de sopa de letrinhas lindas, legal. E eu acho que hoje quem vai empreender tem um ambiente mais difícil, mas tem muito mais conteúdo, tem muito mais coisa disponível para fazer. Sim. E uma aula que eu tive com um cara sensacional, fora de série. Eu fiz um curso em Boston, na faculdade de empreendedorismo. E aí o cara falava assim, era aula inaugural, chamava assim, Drunkard's Walk. Eu falei, caminhada de bêbado? Eu falei, eu não tô acreditando que, eu cruzei os Estados Unidos, vim para os Estados Unidos, paguei uma grana em dólar para ver a caminhada de bêbado. E o cara era bom, era um cara que participou de projetos incríveis. O resumo da história, foi muito legal a aula inaugural dele, mas a história dele era a caminhada de bêbado, ela não é uma linha reta, ela é em linha torta. E a grande maioria das empresas que teve sucesso e que prosperou,
elas não seguiram a ideia original delas, elas não seguiram o plano original delas, e nessa caminhada de bêbado, nessa curva, puta, tropeçou numa pedra e falou, é isso, é aqui que eu acho o meu negócio. Então, não deixa de ser o meu era keep walking, não era keep running, mas vou mudar então para keep running. Continua correndo, porque uma hora você encontra o que você quer. Então, não desiste, continua e acha. A gente poderia ter desistido em vários momentos. Mas aí, não, pô, achamos a foto. Achamos isso, achamos inscrição. E, pô, na foto achamos, vamos virar plataforma. Então, várias coisas aconteceram, não porque elas foram desenhadas lá atrás, não foi um business plan feito em Stanford e vamos fazer do passo 1 ao passo 200 dessa forma. Uma startup, e eu respeito quem faz dessa maneira, eles têm mais chance de dar certo. Mas a forma como nós fizemos, porque eram as ferramentas que a gente tinha na mão, foi realmente keep running. Puramente empírico, Foi puramente empírico e foi keep running, foi vamos fazendo. E eu passei por um monte de apertos, assim, eu acho que eu demorei para conseguir atingir uma maturidade financeira muito mais do que os meus amigos, muito mais. Então, assim, vários momentos que não passava necessidade, mas eu sentia apertado e sentia uma frustração. Eu falava, pô, já tô há 15 anos, sabe? Fundei coisas legais, um monte de gente ganhando dinheiro, um monte de fotógrafo ganhando dinheiro, a gente é parceiro do Dakar, que é o maior rally do mundo, a gente tem a Maratona do Rio, a gente tem a... Pô, o negócio que você olha no currículo, você olha a foto, ela é linda, e fala, pô, mas não sobra dinheiro. E não era só para mim, era para a empresa, a gente não conseguia pagar bônus, a galera ganhava menos do que precisava. E deu uma virada. Hoje acho que a gente está numa situação muito mais confortável. Mas eu tive um monte de frustrações no meio do caminho, de, puta, aqui tá apertado, não dá para fazer isso. Nunca faltou comida em casa, mas Sim. Não quer dizer que é um problema menos. Era uma frustração enorme que eu tinha. Só que, eu não sei, a gente continuou correndo e deu certo. E deu certo. Está dando, eu acho que ainda não deu. A gente ainda tem muito para correr. Eu acho que já deu, mas assim, com certeza você já... Eu acho que está dando. Parte vitoriosa. Aí. Eu falo muito para... Assim, a pessoa vem primeiro dia no escritório, eu faço uma conversa com ela. E o negócio que eu falo, pessoal, entenda que a chance do que a gente está fazendo dar errado é maior do que dar certo. Desculpa, não dar errado, de chegar onde a gente quer. Porque a gente quer chegar num lugar muito alto, mas muito longe. A gente quer ser a principal ferramenta de entrega de fotos das pessoas do mundo. Nossa meta é essa. Eu quero que qualquer pessoa que tenha uma experiência, que tenha um momento único na vida dela, que ela tenha essa recordação via a gente. Pô, a chance de dar errado, a chance de a gente não conseguir é muito maior do que da gente conseguir. Mas eu também falo, se a gente não conseguir, também não quer dizer que a gente deu errado. A gente já conseguiu entregar um monte de coisa legal, a gente conseguiu fazer um caminho legal, a gente conseguiu estar na vida de milhões de pessoas. Então, eu tenho muito isso do... Precisamos chegar lá, vamos chegar lá, mas também se não chegar, tá tudo bem. A gente tá já entregamos muitas coisas. Já conseguiu chegar em um... É uma maratona, a gente não tá aqui para os 100 metros. Acho que a gente já tá para uma ultra. É uma maratona que a linha de chegada vai sempre indo mais para frente. Acho que cada passo que a gente dá, ela anda 2 mais para frente. Mas muito bom. E agora, para finalizar, para quem tá ouvindo a gente, André, e sonha empreender no esporte, que dica que você daria? Acho que é fazer. Eu acho que ter ideia e testar. Tem que planejar, você tem que ter um desenho do que você quer, você tem que colocar numa planilha. A maioria das pessoas não gosta de mexer com planilhas. Planilhas são grandes amigas nossas de... Planeja, desenha como você acha que vão ser as coisas e executa. Eu vejo muita gente que fica desenhando e vai conversar, e vai fazer mentoria. Tudo isso é legal. Mas precisa botar o bonde na rua. Sem ação. E hoje em dia testar, Cris, hoje em dia é muito fácil. Calma, vamos lá. Pô, eu quero fazer um scanner corporal para aeroporto que o cara não precisa mais tirar a garrafa de água da mochila. Não é barato. Você precisa levantar milhões e milhões de dólares porque o teu protótipo para ver se vai funcionar é um negócio de alta complexidade. Quero fazer uma plataforma de fotos. Legal, quero ser concorrente da Photop. Cara, usa a Photop White Label, usa o nosso modelo que a gente tem e vê se você gosta do mercado e vê se funciona. Vou te dar um exemplo até da pandemia. A gente ficou sem dinheiro e veio a história de que, bom, precisamos arrumar dinheiro de qualquer maneira. Eu fui atrás de empresa de formatura para arrumar as fotos deles, para selecionar com reconhecimento facial, e a gente entendeu que o mercado imobiliário, eles iriam precisar de mais visitas virtuais, porque se as pessoas não podiam ir nos locais, o fotógrafo precisaria ir lá e fotografar o apartamento, o que quer que seja. Então, a gente estava começando com isso alguns meses antes da pandemia, mas tinha uma pessoa nossa cuidando disso.
A hora que a gente viu que a pandemia não ia durar 4 ou 6 semanas, apontamos todos os canhões para lá. A gente montou uma operação chegamos a fazer 4.000 e poucos jobs no mês. Então imagina, eu tive 4.000 fotógrafos que foram num lugar, que tiveram que pegar a chave com o porteiro, que tiveram que fotografar, que tiveram que entregar aquelas fotos, que tiveram que entregar. É um processo maluco, feito 4.000 vezes. Sabe com quanto de sistema? 0. Tudo no Google Sheets. Então assim, a gente não precisou... A gente entendeu como funcionava, a gente sabia mexer no Google Sheets, mas assim, o que eu quero te mostrar é que a gente conseguiu montar uma operação com 4.000 jobs, com ferramentas disponíveis. Hoje em dia, talvez usar essas ferramentas de terceiros, os automadores, eles são caros. Mas no primeiro momento você não precisa ter lucro, no primeiro momento você precisa ver se a tua ideia funciona. Então, em vez de você desenvolver tudo, usa uma peça de terceiro. Deu certo? Aí você desenvolve o teu próprio negócio. Sim. Então, eu acho que várias coisas para testar a ideia, hoje ficou muito mais fácil, hoje é muito mais barato. ChatGPT, ou o Gemini, ou qualquer um do... Sim. Preciso disso. Eu uso direto. A gente até hoje, a gente tem uma equipe de TI, a gente tem uma equipe que desenvolve coisas. Muitas das coisas que a gente começa, e aí para mim é a mesma coisa de empreender, a gente começa sem a galera de TI. Faz automação... Agora, no festival, a gente precisava de um app para o fotógrafo dar check-in e avisar que entregou o cartão. Eu não parei ninguém de TI para fazer. Eu peguei um software que roda em cima de um Google Sheets e rolou lá. Então, eu acho que tem muita ferramenta, tem muita informação disponível. E para mim o principal é faz, testa, depois melhora. Muito bom. Legal. André, adorei o papo, adorei conhecer melhor aí toda essa jornada da Fotop. Legal. Sou consumidora, sou cliente. Continue assim, nós os fotógrafos precisamos. Sou a pessoa que compra as fotos e os Legal. vídeos. E obrigada mesmo aí pela sua disponibilidade. Obrigado a vocês pelo convite, uma honra, prazer estar aqui com vocês. Acho que vocês fazem um trabalho sensacional e qualquer outra vez eu estou disponível. Muito obrigada. E para você que ficou até o final, não esquece de deixar seu like, seguir nosso canal no YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas. A gente também está no Instagram. Valeu, pessoal!